Olá, meus amados. Que bom estamos juntos novamente aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Eu acredito que Deus tem algo para falar para mim, para você nesta hora, porque a palavra dele é sempre bem-vinda. Amém? Coisas grandes Deus tem para nos revelar nesses últimos tempos em que se abrevia aí, para a vinda de Jesus. Tudo está se cumprindo. Nós não podemos negar isto. Os leitores, os amantes da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, aqueles que leem em todo o tempo, que meditam na palavra do Senhor, pode perceber que os sinais estão aí diante de cada um de nós. Amém? E para a nossa meditação eu quero trazer um versículo que está no Salmo 19, versículo 13. Olha que tremendo isso, amados. Nós estamos no começo de uma nova década, de um novo tempo, de um novo ano. E eu acredito, amados, sinceramente, que esse versículo que Deus traz para a nossa meditação nesta hora é algo assim fundamental para a nossa vida, amém? É algo assim de extrema importância para a nossa vida, para o nosso entendimento do que realmente Deus tem para nós. E eu quero com você agora meditar e entender, compreender o porquê dessa grandeza de Deus em nosso favor. O porquê da grandeza de Deus em cuidar de nós que pecamos, que falhamos, cometemos iniquidade, entristecemos o coração desse nosso Deus. Amém? Então, para a nossa meditação, Salmo 19, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Medita junto comigo nesta palavra. Olha só. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não o dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Amados, isso é muito sério e importante para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento do que o nosso Deus tem poder e é capaz de fazer em nosso favor. Para que nós tenhamos sempre uma vida agradável a Ele, sempre uma vida que as bênçãos dEle, as promessas dEle possam nos alcançar. Amém? Então o Senhor diz para mim e para você aqui agora que guarda o teu servo dos pecados intencionais. A Bíblia diz que há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. E 99% dos pecados intencionais são pecados para a morte. Por quê? Porque fazemos com entendimento, com conhecimento do que a Bíblia nos orienta a respeito deste pecado. O Espírito Santo nos mostra que aquilo que já temos a intenção é pecado e cometemos por uma escolha na liberdade que temos de escolher, que é o livre-arbítrio. Mas a Bíblia está deixando bem claro para mim e para você que Deus nos guarda do pecado intencional. Deus tem prazer de guardar a mim e você dos pecados intencionais. Pecados esses que com certeza nos levam à morte. Porque o pecado gera morte. Então a Bíblia está deixando bem claro para mim e para você, meu amado e minha amada, que Ele faz de tudo para nos guardar dos pecados intencionais. Aqueles pecados que deixamos de vigiar, aquele pecado que quando cometemos, o Espírito Santo imediatamente vem, nos desperta, nos mostra, pecou, você falhou aí. Então nós vamos ali e consertamos. Mas aqueles pecados intencionais é aquele que você vai pensando nele, vai premeditando, vai moldando ele. E a Bíblia nos chama a atenção de deitarmos, colocarmos a cabeça, sobre o nosso travesseiro, sobre a nossa cama, e programarmos ali, premeditarmos ali o mal. E é fato que sempre vai ser contra o nosso próximo. Então todos esses são pecados intencionais. E a Bíblia deixa bem claro para mim e para você que Deus nos guarda dele. Amados, eu sempre digo isso, já falei isso em alguns vídeos meus aí.
aquilo que eu escravizo aqui, que só fica aqui no campo de batalha da mente, não me torna escravo, não me leva a pecar de forma a prática. Consegue me entender? A Bíblia deixa bem claro para nós que pecamos pelos pensamentos, pecamos pelos sentimentos, pecamos pelos olhos, pecamos pelos ouvidos. Mas esses pecados, que na qual todos eles, olhos, ouvidos, coração, eles se travam aqui na mente, e nós o vencemos aqui de forma que nós não o praticamos no sentido do que falamos ou fazemos. Então esse pecado nos coloca em condição de não pecados para a morte. E enquanto escravizamos e até vencê-los, e quando vencemos, nós nos encaixamos com esse guardar de Deus dos pecados intencionais. O tempo todo, amados, nós travamos pecados na mente. O tempo todo. A Bíblia nos fala do pecado que é intencional, dos pecados que nos levam para a morte, dos pecados que não levam para a morte. Mas nós precisamos entender que a Bíblia também nos pede para termos a mente de Cristo e os pensamentos de Cristo. A Bíblia nos mostra que pecamos pelos pensamentos. Por isso eu e você temos que meditar o dia e noite na palavra do Senhor, para que essa palavra rumine na nossa mente, não dê espaço para pensarmos aquilo que nos leva a pecados intencionais. E quando eles vierem, porque não tem como não vir, nós possamos vencer pelo poder da palavra. Aí eu pergunto para você nesta hora: você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem tido a palavra do Senhor como verdade para a sua vida, como prática para a sua vida? Deus está aí o tempo todo à disposição de nos guardar dos pecados intencionais. Eu não sei como está a sua mente nesta hora. Eu não sei o que passa nos seus pensamentos nesta hora. E eu não sei se você tinha ou tem conhecimento deste versículo com clareza e entendimento como Deus está nos dando agora por meio desta mensagem. Mas eu quero deixar bem claro para você que me assiste nesta hora. Você já passou por N batalhas no seu campo da mente a respeito de pecados intencionais. E se você fizer uma retrospectiva na sua mente, você vai ver que muitos deles Deus te livrou de não vir como prática na sua vida. E eu posso falar de mim mesmo como uma realidade desta palavra. Eu vejo Deus me guardando muito, mas muito, desses pecados intencionais, travando somente na mente. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido, amados, nesses últimos tempos? Que quanto mais eu medito na palavra, mais a minha mente se ocupa da palavra. E é tão interessante quando nós nos deparamos com essa realidade do poder da palavra de Deus. É tão bonito, é tão maravilhoso, porque o dia nosso, o decorrer do nosso dia, da nossa semana, do mês, ano e toda a nossa vida, quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, ela em nossa mente, em nosso coração, quando somos confrontados pelo campo de batalha da mente com esses pecados que tentam nos levar intencionalmente, propositalmente, por nossas escolhas, a pecar contra Deus, a pecar contra a sua palavra. Amados, quando nós olhamos para a luz da palavra e podemos perceber o quanto nós temos vencido pelo aquilo que a palavra de Deus tem estado na nossa mente, nós não temos nos entregado, nem sido escravizados pelo pecado, isso é maravilhoso. Eu não sei qual é o relacionamento que você tem com Deus, eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, mas eu quero dizer para você, Deus tem prazer de se relacionar conosco. E a gente só consegue se relacionar com Deus por meio da obediência que nos leva a uma vida de santidade. E a Bíblia fala para mim e para você que sem santidade nós não podemos agradar ao Senhor. Então Deus, pelo prazer que Ele tem de nos guardar desses pecados intencionais, então Ele com certeza demonstra para mim e para você que Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter um relacionamento comigo, com você, de forma intensa, meu amado e minha amada. E eu não sei como você está.
Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você que se nesta hora que você me assiste há batalhas no seu campo da mente que tem tentado te levar e te escravizar com pecados intencionais e pecados que te levam para a morte, não só espiritual, mas como física, se você se voltar para Deus aí agora, onde você está, se você dar um pause neste vídeo e colocar a sua vida diante de Deus e pedir perdão para Deus por aquilo que você estava quase se deixando dominar pelos seus pensamentos intencionais em prejudicar, em causar o mal, em fazer o mal, com certeza Deus vai se voltar para você. Ele vai te perdoar e ele vai te guardar desse pecado intencional. Porque é uma promessa para mim e para você. E é tão interessante que olha o que ele fala. Que ele nos guarda dos pecados intencionais para que ele não nos domine. Amados, nós temos um Deus. Preste atenção nisso. Nós temos um Deus que não tem prazer que sejamos dominados pelo pecado. Principalmente esses pecados intencionais, esses pecados que o tempo todo está batendo a porta da nossa vida. O prazer de Deus nos guardar dos pecados intencionais é porque Ele sabe que se Ele não nos guardar, e se nós não deixarmos Ele nos guardar desses pecados intencionais, vamos ser dominados por eles. E corremos o risco de morrer. Morte espiritual e morte física. Então, entenda bem isso. Deus tem prazer em te guardar. A mim e a você. E olha o que ele continua dizendo. O versículo diz para nós. Então o salmista que reconhece, ele fala assim: então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Por que de grande transgressão? Porque se o pecado intencional é praticado, ele se tornou uma grande transgressão. Mas se nós somos guardados pelo Senhor, se nós deixamos Deus nos guardar, aquele campo de batalha da mente que estava ali, aquele pecado sendo premeditado, vindo como intenção da nossa vida e na nossa vida como prática, esse é algo que nós vamos prestar conta de Deus, mas ele não é de grande transgressão. Ele não é uma grande transgressão, ele não é um grande pecado. Apesar que, amados, a Bíblia não tem nem grau nem gênero em termos de pecado. É sim, sim e não, não. Pode e não pode. Amém? A Bíblia não é como a lei do homem, principalmente a lei brasileira, que tem sempre lá uma outra lei para minimizar ou resguardar de alguma situação que o homem transgrediu a lei principal. Ok? Então nós precisamos estar atentos nisso. A Bíblia não se contradiz. E muitos ainda dizem, pensam e acreditam que a Bíblia se contradiz. Mas é porque não leem. Pegam seus versículos isolados e querem acreditar que ela se contradiz. Mas Deus é perfeito e soberano. E a Bíblia diz que Ele não é Deus de confusão. Para nos deixar em condições e situações diante dos homens. E para com Ele, de forma que nós venhamos ser envergonhado e envergonhar o nome do Senhor nosso Deus. Amém, amados? Então aqui o salmista traz, o Senhor traz essa palavra, o salmista traz esse versículo para nós, nos mostrando que Deus nos guarda. Eu acredito que o salmista Davi viveu isso, né? Que todos os pecados intencionais, que é um exemplo bem claro disso, amados, e que o Espírito Santo me trouxe aqui agora, que assim, na própria palavra do Senhor, está lá em 1 Samuel capítulo 25. Quando Davi, né, pede ali que Nabal pudesse enviar um mantimento, um alimento para eles, porque eles tinham guardado os servos de Nabal. E naquele momento ele sabia que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, e então que ele tinha condição de, né, conceder a ele ali um alimento para ele e para os seus soldados. Só que Nabal nega e desconhece a pessoa do rei Davi. E nisso Davi então já vem com a intenção, junta ali os seus soldados intencionalmente para descer e matar Nabal e todos os homens de Nabal. Esse foi um pecado intencional. Mas olha assim, aqui a prova da palavra, e por isso que eu digo para você que ela não se contradiz. Pelo contrário, ela sempre
algo que você lê, você continuar lendo, você vai encontrar algo que vai continuar sempre sustentando. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia foca em Cristo. Amém? E o nosso foco, que é Cristo, de Gênesis a Apocalipse, nós temos mandamentos, princípios, estatutos. Amém? Para nós seguirmos e vivermos realmente uma vida que agrada a Deus e que nos leva para a eternidade com Deus. Então o que Deus faz? Incomoda a esposa de Nabal, Abigail, que a Bíblia diz que ela era uma mulher bonita e inteligente. O servo dele vai lá e fala com a esposa dele, falou, ó, Nabal fez isso e isso, cometeu uma loucura aí, estamos correndo risco. O que ela faz? Vai até Davi, leva o mantimento, pede perdão em nome de Nabal e ali fala com ele para não derramar sangue, né? Não sujar as mãos dele com sangue de uma pessoa que nem valia a pena ele fazer isso, porque o próprio marido dela era mau. Então Davi ouve o conselho de Abigail, recebe o alimento e volta para a sua cidade, enquanto que ela volta para a sua vida. Por que eu trouxe esse exemplo bem claro para você, para nós entendermos que realmente Deus faz isso? Davi tinha uma intenção, e a intenção que ele tinha era um pecado. Amém? Até porque Deus não deu permissão para ele fazer isso, para ele matar Nabal. Ele ia matar Nabal por uma situação que envolvia ele e os homens dele, que não era nada envolvido com a pessoa de Deus. Mas esse pecado intencional que ele ia cometer, Deus guardou ele. Trouxe a mulher de Nabal e falou com ele, não faça isso. E ele ouviu e não fez, e ele foi próspero, e ele foi abençoado. Ele foi bem sucedido na sua continuidade de caminhada com o Senhor. Assim é Deus para mim e para você. Davi, meu amado e minha amada, não é melhor do que eu e você. Para termos aqui só na palavra de Deus um exemplo, de forma que esse exemplo não sirva para que ele seja uma realidade na minha e na sua vida. Deus tem prazer de guardar mim e você dos pecados intencionais, de forma que eles não nos dominem. Mas o salmista também ele reconhece, olha só o que ele se tornará em ver Deus guardá-lo, dele não ser dominado pelo pecado. Então eu serei íntegro. O que é íntegro, meu amado e minha amada? Íntegro significa inteiro. Inteiramente à disposição. Inteiramente santo. Inteiramente preparado. Inteiramente capacitado. Inteiramente de Deus. Para Deus e através de Deus. Então sabe, o salmista que ele reconhece que vivendo esse guardar de Deus, não sendo dominado pelos pecados intencionais, ele se tornaria um homem íntegro. Inocente de grandes transgressões. E eu quero pegar esses grandes transgressões agora como um outro ponto nesse momento da mensagem. Grandes transgressões no sentido de quantidade de transgressões que pelos pecados que travamos na mente, que tentam ser intencionais, não somos dominados por eles, e se fôssemos, seriam a grande quantidade de pecados intencionais cometidos por nós. Meu amado e minha amada, você já parou para pensar quantos pecados intencionais, quantos pecados premeditados, quantos pecados você desejou cometer e não cometeu? E se você tivesse cometido e pudesse agora lembrar de todos eles, a quantidade que seria, a grandiosidade em números desses pecados, e que praticamente todos eles que passaram pela tua mente, 90, talvez 95% Deus te livrou, sem você perceber, sem você realmente notar isso, e sem ter conhecimento da palavra que te promete que é Deus assim faz, que Deus assim age. Meu amado e minha amada, Deus quer um relacionamento muito profundo comigo e com você. E o pecado nos impede disto. Então, quando Deus nos guarda dos pecados intencionais, é que Ele não quer que nada nos impeça de nos relacionarmos com Ele. Amém? Pense nisso. Deixa o Espírito Santo falar com você ainda mais por esta mensagem. Porque eu acredito que você, ao assistir este vídeo, você teve e está tendo aí uma oportunidade de um princípio de algo que Deus quer mais com você por um relacionamento. Clame-me, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Esse vídeo vem com um propósito de levar você a uma comunhão mais intensa, um relacionamento mais intenso com o Senhor e então receber coisas maravilhosas de Deus aí.
Deus não tem prazer que o pecado te domine. Deus quer que você e eu, nós sejamos íntegros, inteiros, completamente inteiros para Ele. Sabe por quê? Porque o pecado vai tirando partes de nós, vai cortando de nós essa inteireza do que Deus nos criou à imagem e semelhança dele para ser escravo do pecado e distante de Deus. Então, quando Deus guarda eu e você dos pecados intencionais, Deus não quer que sejamos compartilhados do pecado, mas sejamos inteiros para a santidade de um relacionamento com Ele. Esse é o propósito. É isso que o salmista deixa bem claro para mim e para você. Amém? Que o Espírito Santo continue falando com você. Depois do amém deste vídeo, depois que esse vídeo terminar, o Espírito Santo continue ruminando na sua mente, no seu espírito, esta mensagem, essa palavra. E prega o evangelho comigo. Se inscreva lá no nosso canal, clique lá no sininho lá para você receber as notificações das nossas postagens. Copie este link, envie para as pessoas que você tiver aí a lembrança, a memória que o Espírito Santo trouxer. Envie para essa pessoa, envie. Vamos pregar o evangelho junto comigo. Vamos pregar o evangelho às nações por meio dessa oportunidade aí da internet, da mídia. Amém? Nós podemos levar o evangelho juntos. E isso tudo para a glória do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue falando conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Fique na paz do nosso grande Deus. Em nome de Jesus.